Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga. Nessa edição, vamos falar sobre a aula de abertura de especialização da pós-graduação em psicanálise clínica da Unifev, sobre os perigos dos fones de ouvidos e também sobre a sessão da Câmara e a expectativa do jogo do CAV para hoje, à tarde, na Arena Plínio Marim. Isso e muito mais agora no TV Jornal Resenha. Foi realizada sábado passado na cidade universitária da Unifev a aula de abertura de especialização da pós-graduação em psicanálise clínica. O encontro contou com a presença do doutor em psicologia pela Universidade de São Paulo, Luiz Celso Castro de Toledo, que falou sobre o sujeito contemporâneo. A aula de abertura da especialização em psicanálise clínica da Unifev teve a presença do professor doutor Luiz Celso Castro de Toledo. Durante a sua palestra, ele abordou temas como identificação projetiva, idealização, o autoritarismo, entre outros. Um dos objetivos desse encontro foi discutir com profissionais e futuros profissionais sobre o sujeito contemporâneo, principalmente no que se diz respeito à família. A palestra é uma palestra basicamente a partir de um filme chamado Capitão Fantástico, e a ideia é usar o filme como um estímulo para falar sobre o sujeito contemporâneo, a família contemporânea e como é que a psicanálise ou algumas teorias, conceitos psicanalíticos ajudam a gente a entender o que está acontecendo no mundo. As mudanças sociais, culturais, éticas e como é que isso se apresenta no âmbito privado, familiar, pessoal. Durante o encontro foi exibido o filme Capitão Fantástico, que conta a história de dois pais que, preocupados com o rumo do mundo, decidem se isolar no meio do mato. Eles criam 6 filhos e acabam criando técnicas de sobrevivência na selva. E é sobre essa luta, a batalha dele para poder lidar com os filhos, se entender no processo e perceber as dificuldades que ele tem. Isso traz um estímulo para a gente poder usar com os alunos para poder falar de psicanálise e de clínica e dos pacientes que a gente encontra hoje na clínica. A coordenadora da pós-graduação da Unifev diz que esse tipo de encontro é uma importante ferramenta para os alunos. É uma oportunidade que os alunos têm de ouvir experiências, externas e principalmente ter a oportunidade mesmo de se relacionar com outras pessoas. Hoje aqui a gente tem participantes não só de Votuporanga, como de toda a região, que vieram prestigiar esse evento. Acho que falar de família é tratar um dos assuntos contemporâneos, parar para pensar sobre como tem tido e tem sido a mudança dessa família atual em comparação aos modelos que tínhamos, de famílias tradicionais. Então, esse olhar mais cuidadoso para a família atualmente nos traz um respaldo mesmo, de nos aperfeiçoar e aprimorar as nossas intervenções. Os alunos também falaram sobre a aula de abertura da especialização em psicanálise. Foi um encontro muito rico, com bastante informação, com os profissionais de ponta, renomados, que vieram de Ribeirão. Então é um encontro que veio para somar, só para agregar valor para a nossa formação. Além de nós nos encontrarmos e termos a oportunidade de ver as discussões que estão em pauta nesse momento, falar sobre família, nesse momento tão crucial que nós estamos vivendo na nossa sociedade, isso vem acrescentar valores, ampliar a nossa visão dentro da nossa prática profissional no dia a dia, além de também trazer recursos novos que enriquecem o nosso entendimento dentro daquilo que nós estamos estudando, dentro da psicanálise no sujeito contemporâneo. Você é daqueles que gosta de ouvir música alta com fone de ouvido? Saiba que muitos jovens estão perdendo a audição por causa disso. Confira na reportagem. Não é difícil encontrar pelas ruas pessoas com fones de ouvido. A Isabela é um desses exemplos. Ela tem o costume de usar o equipamento desde que era criança, mesmo às vezes contrariando algumas orientações da mãe quanto ao volume. Eu ouço no último volume. E você sabe que isso faz muito mal para você? E eu sei, minha mãe até fala, mas mesmo assim eu ouço.
E as consequências de quem não respeita esse volume talvez não sejam imediatas em alguns casos, mas um dia acabam aparecendo. Tem pessoas que sofrem, por exemplo, com perda auditiva temporária ou contínua. Pois é, muita gente não se liga, já que o uso do fone de ouvido é algo bem comum nos dias de hoje. Mas o uso do aparelho em um volume muito alto pode causar sérios problemas auditivos. Por isso, a importância de estar atento às orientações da fonoaudióloga. A Organização Mundial diz para a gente usar o fone 1 hora por dia e a menos de 80 decibéis. Alguns equipamentos hoje, eles já vêm com um dispositivo que avisa quando chega a esse limiar. Então, ele já avisa que é prejudicial. Mas, assim, o que seria, assim, como dica, né? Então, usar 1 hora, menos de 80 decibéis, 2/3 do que o equipamento oferece, né? Cuidar desse fone, usar principalmente o fone maior, então aquele fone concha, ao invés do fone pequenininho, né? Se for o fone pequenininho, ele tem que ter uma boa vedação. Se a pessoa gosta de uma música, se essa música ele gosta de ouvir mais alto, a próxima música mais baixo. Então, assim, repouso auditivo também. Então, ouviu 1 hora, descansa 10 minutos. E as consequências de quem não respeita esse volume talvez não sejam imediatas em alguns casos, mas um dia acabam aparecendo. Tem pessoas que sofrem, por exemplo, com perda auditiva temporária ou contínua. Tem a perda temporária. Um exemplo bem clássico é aquele que quando a gente sai, fica em algum lugar barulhento, a gente chega em casa com um zumbido, dorme, no outro dia está tudo bem. Então, essa é uma perda temporária. A gente houve uma lesão, mas em parte foi recuperada. Já a perda irreversível, esse zumbido ele vai ficar, e a perda também. E geralmente ele é consequência de trabalhadores de indústrias, pessoas que trabalham realmente com barulho. E que hoje a gente está vendo, né, estudando nos jovens. E dá para perceber o problema logo no início. É só ficar de olho nos sinais do próprio corpo. É mais de 1 bilhão de jovens entre 12 e 35 anos que usam esse fone muito alto. E a principal consequência disso é a perda auditiva. E depois disso, o zumbido, a labirintite, tontura e dor de cabeça. Então, esses são alguns sintomas. Para quem tem o costume de não prestar atenção quanto ao volume, precisa começar a curtir o som, digamos, um pouco mais tranquilo. Pretendo parar. É porque é um costume, desde criança eu ouço com ele alto. E aí, Yasmin, realmente é perigosa a questão do fone de ouvido? E o que você achou dessa reportagem? Como foi produzido? Olá, Danilo. Olá, pessoal. Bom, essa matéria, essa reportagem que a gente fez sobre fones de ouvido foi bem bacana porque é um assunto muito comum, todo mundo usa fone de ouvido, né? E é importante estar ligado, assim, aos perigos do uso indevido, né, desse fone de ouvido, do uso errado. Hoje em dia, a gente até falou na reportagem que muitos jovens usam o fone de ouvido desde criança, é uma coisa muito comum, muito do dia a dia, e às vezes a gente não se liga que a gente não pode ouvir muito alto, tem alguns cuidados que a gente precisa tomar para não ter, assim, alguns problemas, né? O fone no volume muito alto, a gente falou isso na reportagem, a gente conversou com uma fonoaudióloga, né, com a Marisa Mariotto, aqui de Votuporanga, ela explicou para a gente que o fone, num som muito alto, ele prejudica muito a saúde, ele prejudica a audição, inclusive, ela falou também que tem 2 tipos de perda de audição, né? A temporária e a contínua. A temporária é quando você ouve alguma coisa muito alto, né, e acaba sumindo um pouco a sua audição, mas aos poucos ela volta, né, uma coisa só temporária. Já a contínua é quando você perde a sua audição e aí é um caso irreversível, ela não volta mais e aí você precisa ir atrás de algum aparelho, né? Se consultar com algum médico mesmo para ver quais métodos você precisa usar. Então, assim, é importante, eu achei legal que a gente falou bastante disso na matéria, que a gente precisa ficar ligado, mesmo que é uma coisa assim do dia a dia, que a gente usa sempre, todo mundo usa. Então, mesmo isso, principalmente, né, porque são todos os dias que a gente usa, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa estar atento, não ouvir muito alto, porque realmente traz
traz problemas à saúde, causa problemas também à audição, inclusive, né, algumas pessoas até perdem a audição por conta do uso indevido, por conta do volume muito alto. Então, assim, é muito perigoso mesmo. Às vezes, a Marisa explicou para a gente na reportagem que essa perda da audição é rápida, né? Não demora tanto tempo. Às vezes demora até uns 5 anos, né? Ela é progressiva, vai passando o tempo e você vai perdendo essa audição. Então, é importante ficar atento, porque é uma coisa que você perde, né? E você não tem de volta, não tem mais solução depois. É um dano irreversível à sua audição, que é muito importante, né? Principalmente para os jovens que estão começando a vida agora, né? É muito importante ficar ligado sim e não usar o fone num volume muito alto, tomar esse cuidado, Danilo. Segunda-feira foi dia de sessão na Câmara Municipal de Votuporanga. Vamos ver o resumo dos trabalhos. O primeiro a usar a tribuna durante a 6ª sessão ordinária do atual ano legislativo foi o vereador e também presidente da Casa de Leis, Osmair Ferrari. O parlamentar homenageou o concurso cultural de ideias, em que o curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifev está participando, e que homenageia também Valentim Elcio Curti. Na realidade foi feito pela instituição Unifev, concurso cultural de ideias, no qual aqui teve um ganhador e as pessoas, os idealizadores, o próprio reitor da faculdade que deu apoio. O vereador Leonardo Chandelli usou a tribuna para falar sobre o projeto de lei criado por ele, aprovado pelos vereadores, mas vetado pelo Poder Executivo, e que fala sobre o atendimento preferencial para autistas. E disse ainda que Votuporanga vive uma crise política. Só quero harmonia entre poderes, parar com isso. Um querendo prejudicar o outro. Isso é uma vergonha, isso é politicagem, é o pior tipo de política que existe. O projeto do Chandelli foi abordado também por Rodrigo Beleza e Dr. Harry. E por falar em Dr. Harry, ele aproveitou para orientar servidores públicos sobre o 14º salário. Saiu recentemente uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, a você servidor, porque os requerimentos feitos para pedir o proporcional de 14º do servidor foi indeferido pela Prefeitura Municipal. E esse proporcional foi agora para o TJ dado ganho de causa ao servidor. Aqueles que entraram com a ação contra a Prefeitura, pedindo o proporcional de 14º, ganharam. E a Prefeitura tentou entrar com recurso extraordinário, foi indeferido junto ao STF. Então você, servidor, que queira reivindicar o seu direito, entrem com ação contra a Prefeitura, exijam proporcional do 14º, porque é direito de vocês. Aqui vocês perdem, normal. Mas no Tribunal de Justiça vai ganhar, já tem jurisprudência, exerçam o seu direito. Já Emerson Pereira e o Dr. Ali falaram sobre o setor da saúde, sobre a falta de ambulâncias e remédios no alto custo. Alguns munícipes que me procuraram durante a semana para dizer sobre o transporte das ambulâncias em nossa cidade. Atualmente temos praticamente, senhor líder de governo Daniel, 5 vereadores, 5 ou 6 ambulâncias em funcionamento. Isso causa um transtorno imenso para a população de Votuporanga. Eu vi a fala do vereador há um tempo atrás, do Emerson, em relação à falta de medicamento no alto custo, mas eu devo dizer para você que isso é culpa do poder do governo do Estado, que não manda e não repassa. Mais grave que aquilo que o senhor denunciou está nas decisões judiciais das farmácias. E aí, Josiano, como foi a sessão dessa semana? Conta pra gente aí. Olá, Danilo, e a todos que acompanham o TVU Jornal Resenha. A semana foi um pouco menos quente, digamos assim, na política de Votuporanga. A última sessão foi mais tranquila, se a gente comparar da semana passada, né, quando teve a leitura, a votação ali dos prosseguimentos dos pedidos de cassação dos vereadores Harry Ketwinkel e também o Dr. Ali. Nessa semana repercutiu ainda toda aquela movimentação popular, mas foi um pouco mais tranquila a sessão. Chamou a atenção mesmo entre os pronunciamentos do próprio vereador Harry, né, que disse que tem provas, disse que vai colocar a cabeça dele a prêmio, mas que ele vai lutar até o fim ali para conseguir que os vereadores arquivem ou votem para que ele permaneça, para que ele não tenha cassado
a sua cadeira, né, o seu lugar no Legislativo Municipal. Para a próxima semana, a tendência é que continue com esse mesmo clima, ainda dos vereadores, até uma indireta ou outra, ainda repercutindo os eventos da crise política que Votuporanga vive, mas o Legislativo anda, né? O Legislativo avança e os projetos devem ser avaliados e votados normalmente, e os discursos também com outros temas, como a gente viu na sessão desta semana, né, na reportagem, com outros temas e não apenas envolvendo a crise política. Danilo. E já vamos falar sobre mudanças na certidão de nascimento e também a expectativa do jogo do CAV em casa, agora à tarde, na Arena Plínio Marim. É depois do intervalo, não saia daí.